aí, enfim, eu estava contando que essa coisa do propósito, né, como a gente sempre conversa aqui no Emerge, parte muito do movimento interno, né, de você conseguir entender o que você é bom, o que você gosta de fazer, né, para que você veio aqui no mundo, para brilhar fazendo o quê, né? Então tem esse movimento primeiro de se conectar com a sua essência, com a sua verdade, né? E a gente acredita profundamente que quando isso vem à tona de forma muito autêntica, né, já é uma expressão do propósito por si só, né? E aí depois o ganho de consciência sobre os impactos disso no mundo é fundamental para você ampliar isso, né? Para você poder ter um impacto cada vez maior, né? E a consciência, né, nosso grande mestre Rudolf Steiner, ele traz muito isso, né? Que para a gente dar passos evolutivos na humanidade, a gente precisa vir por um caminho de muita consciência sobre o que a gente faz, né? Sem que isso seja um fardo, obviamente, mas quanto mais consciente a gente for, mais a gente vai ter chance de se desenvolver como humanidade, né? E aí quando você lida com a morte de perto, né, faz pensar muita coisa, né? Que a primeira questão que é qual é a sua visão de mundo, a visão sobre o que é vida, o que é morte, né? O que é nascimento, né? O que é desenvolvimento, crescimento, os ciclos da vida. E também a perceber, assim, eu fiquei pensando na existência do meu tio, né? E aí eu tenho convido com essa frase que o propósito da existência é existir. Então, se você existe e entende esse existe para, você olha para o quadro da sua vida e você fala, nossa, eu vivi a minha essência, eu vivi quem eu sou, que obra bonita, tem as montanhas, né, os vales, lugares sombrios, mas você olha como um todo, né, tem que ser uma obra de arte. E aí, lembrando, né, do nosso trabalho de falar sobre a natureza da vida, sobre os arquétipos, que são você observar a natureza e ler a natureza, né? Sejam os fenômenos naturais ou sociais, humanos, e olhar o todo, né? Da história da humanidade, da onde veio, onde está e que caminhos existem para o futuro, perceber o que a natureza virgem pode ensinar para a gente, né? E no final das contas, se você, como você falou, está vivendo suas paixões, você está realizando algo no dia a dia que te preenche, né, que você transborda e inspira os outros, você já está fazendo boa parte do trabalho, né? E é esse sentido do para quê, né, e o que isso gera para o mundo, já é um próximo transbordar, mas é de dentro para fora, né? Só que eu acho que tem uma atitude, que eu acho que é a atitude básica para poder observar isso na vida, que é a autoobservação, né? Mas é mais do que uma autoobservação da própria história, dos sinais que a vida traz, de uma crise, o que ela te traz novamente para você rever, limpar e dar um passo à frente. Olhar também como crise da humanidade, por que isso está acontecendo, qual é o passo que eu tenho que dar como ser humano olhando para isso. E quando você está nesse estado de maravilhamento pelas pequenas coisas, né? De bem-aventurança, né? São tantos nomes, né? Estado de graça que fala. É difícil manter, né? Mas mesmo na dor, nesses momentos, você olhar e entender, buscar ampliar a percepção, o que realmente as pessoas vão perceber que elas não percebiam antes, a partir desse medo, desse trauma, ou desse, né, da conexão do mundo. E aí são várias reflexões dessa questão de volta à humanidade, né? A ser uma unidade. E aí dentro de propósito, né? Então, como é que você flui nesse eixo para construir esse novo mundo que está vindo aí, né? Tem alguma coisa acontecendo aí que está quebrando, está ruindo, que precisa ser ruído nos sistemas e nas crenças, né? Então, ao mesmo tempo que aprisiona, também pode você ver através disso e conseguir se libertar, né? Eu acho que esse é o grande desafio mesmo, sabe? Não é fácil, mas eu acho que é mais coragem para olhar o que já está ali, né? Aprender a observar. Às vezes está na sua cara ali e você não está conseguindo ver. É o tal negócio, né? Tem gente que vai olhar sempre para o copo meio vazio, tem gente que vai olhar para o copo meio cheio. E aí é a escolha de vida, que é uma outra coisa que eu acho que é o chamado desse momento que a gente está passando no mundo, né? O que eu quero? O que eu vim fazer aqui? Né? Então a gente junta com o começo do papo, que é o propósito, né? Mas o que eu vim fazer aqui, né?
que eu vim? Né? Existe uma máxima que é tudo que entra sai. Então, se eu adquiro conhecimento, se eu adquiro coisa, eu também tenho que doar, né? Essa é uma roda, a roda de água, o moinho de água, entra água e sai. Se só entrar, ele vai travar. Então, acho que é esse o aprendizado desse momento. Como eu vou fazer fluir, né, a experiência que eu tenho de vida, o recurso que eu consegui, como é que eu posso fazer isso para chegar nos outros e para fazer realmente um caminho de rede colaborativa, né, uma coisa de... Afinal de contas, a gente é um só mesmo, né? Todo mundo é feito da mesma massa, então... acho que o momento da fraternidade chegou, sabe? Nesse sentido. A gente sai um pouco de olhar só para a família e olhar para a família mais ampliada da gente. Quando nós olhamos do ponto de vista da economia, onde deveria viver a fraternidade, nós não vemos isso. Nós não vemos isso. Por um lado, nós vemos um impulso de igualdade na economia, o que necessariamente me parece que isso jamais será alcançado, porque sempre há a questão das necessidades, das capacidades que estão envolvidas no âmbito da economia, mas a fraternidade é o grande desafio. E esse é o desafio que é colocado principalmente para mim a partir de agora, desse momento que nós estamos vivendo. Como é que nós podemos construir uma sociedade mais fraterna? E no âmbito jurídico e social, as leis e os deveres, as nossas obrigações, os nossos direitos deveriam ser iguais para todo mundo. Ou seja, não deveríamos sonegar a ninguém o direito de receber um tratamento justo, adequado, com direito à vida. Senão nós, como sociedade, não estamos cumprindo o nosso papel, não estamos cumprindo aquilo que, digamos, não estamos sendo humanos. Então, mas essa imagem tremembrada na sociedade, ela é uma realidade a ser observada como um fenômeno. No momento em que você quer impor isso, impor a liberdade na cultura, impor a fraternidade na economia, você não chega a lugar nenhum. Porque o único caminho que levará a humanidade a construir uma sociedade mais justa é a consciência de si, a partir de si, nas minhas relações comigo, com o meu próximo, e isso espelha no tipo de sociedade que eu estou criando. A rigor, assim, a cada dia, a cada instante, a cada ação, a cada pensamento, a cada gesto meu, eu tenho que me colocar na dimensão dos impactos que eu gero. E isso vai transformando, de uma certa forma, também aquilo que vive no mundo, porque o que nós pensamos gera realidade, o que nós sentimos é real. E as nossas intenções, elas são uma realidade, podem ser levadas a efeito fisicamente ou não pela capacidade ou incapacidade, mas como intenção, ela é uma realidade. Então, se nós tivermos domínio sobre a qualidade do nosso pensar, sobre a qualidade do nosso sentir e a qualidade das nossas intenções, nós já estamos dando um grande passo, porque a nossa relação com as outras pessoas mudam a partir daí. Essa é a grande chave da tremembração. Mas só que tem um espelho, sabe? Não é tão direto assim que o meu pensar tem a ver com a cultura da sociedade. Não, que o meu querer tem a ver com a economia na sociedade. Não, porque eu, como indivíduo, eu observo o mundo e aprendo com ele. Eu observo o quê? Eu observo o que os outros fazem, o que os outros estudam, o que os outros descobrem, o que os outros constroem, o que os outros propõem, o que os outros produzem. E isso entra em mim como objeto da minha percepção. E eu posso pensar a partir disso. Aquilo que eu faço impacta a compreensão do outro. Ou seja, eu estou aqui falando para você e eu preciso ter a consciência, pelo menos deveria ter, certamente eu vou demorar um pouco para chegar lá, de que aquilo que eu estou falando está impactando não a vontade de vocês, mas o pensar de vocês. Então, há um espelhamento entre indivíduo e sociedade. E isso só aumenta a nossa responsabilidade diante daquilo que nós fazemos no mundo.